Tudo começa quando Leonardo está conversando com o inspetor Benjamin e pergunta se ele tem atualizações, e então o inspetor mostra as fotos dos envolvidos no acidente. E Léo reconhece todos, e então ele explica que eles são atores especialistas em acidentes de carros, e que provavelmente todo o acidente que ele está envolvido foi armado do início ao fim. Leonardo fica furioso e então imagina que Ângela tinha razão, e que Alma armou tudo com Álvaro para separar eles, mas o inspetor diz que ainda não tem certeza de nada. E Léo fala que não precisa de mais nenhuma informação, pois já sabe o que aconteceu. Porém, o inspetor diz que vai continuar investigando e vai avisar se descobrir algo. E então Leonardo sai da sala revoltado. Por outro lado, Dario e Cândida conversam, e ela diz que percebeu que ele está com dúvidas sobre o relacionamento. E ele fala que as pessoas estão achando que ele está usando a menina, mas garante que está se esforçando para ser o melhor que pode, deixando de fazer coisas do passado e sendo uma pessoa melhor. E então Cândida fala para ele não se importar com o que as pessoas dizem. E Dario, desconfiado, quer saber quem ela é de verdade e por que está tão interessada na vida de Clara, e então a menina chama por ele e interrompe o assunto. Enquanto isso, Ed e Oscar estão passeando e conversando sobre o tratamento de Estrelinha, e então Ed fala que tem percebido a importância de estar com as pessoas. E diz que precisa fazer uma pergunta para ele, e quer saber se ele quer estar em uma relação de amor e respeito com ele. E Oscar diz que adoraria, mas que ninguém poderia saber porque ele ainda não contou para sua família sobre sua escolha. E Ed fala que ele não pode viver dessa forma, mas Oscar pede tempo. E Ed diz que vai esperar por um tempo, mas que ele precisa decidir logo. No hospital, Ângela fala que está cansada de Samantha, e ela fala que a mãe dela cometeu um crime, mas Ângela grita dizendo que sua mãe é inocente, e Samantha fala que ela deveria ter ido embora com sua mãe, mas já que não foram, então vão pagar por isso, e Ângela quer saber do que ela está falando. E Samantha fala que, como dona do hospital, Verga exige que Ângela seja desligada da empresa. Em outra sala, Dario está com Gerardo e fala que precisa contar uma coisa que está escondendo há muito tempo. E Gerardo fica preocupado e quer saber logo do que se trata. E ele fala que sabe que tudo vai mudar depois de revelar isso, mas que agora quer fazer as coisas direito. E então revela que foi amante de Samantha. E Gerardo, furioso, mete um tapão na cara dele. Dario diz que entende o posicionamento dele, e Gerardo, revoltado, fala que depositou sua confiança nele. E Dario fala que Samantha o ameaçou, e Gerardo diz que ele é pouco homem, mas Dario fala que não está se fazendo de vítima, mas precisa contar que Samantha disse que se ele não fizesse a vontade dela, iria demitir ele do hospital. E então Gerardo fica desacreditado, e Dario diz que não vai mais se calar, e conta que vai denunciar Samantha por abuso. E nesse meio tempo, Ângela fala para Samantha que não vai pedir demissão, e a Patricinha fala que é dona do hospital e que ela vai embora sim, mas Ângela diz que ela não tem autoridade nenhuma sobre o cargo dela. E garante que Gerardo e Leonardo não vão permitir que ela peça demissão. E Samantha fala que ela não vai passar por cima de sua autoridade. E Ângela diz que não tem medo, e sai da sala deixando a Patricinha com raiva. Dario se desculpa com Gerardo e diz que entende os golpes que Álvaro deu nele, mas diz que Samantha continua insistindo, e ele não quer continuar.
Então Gerardo pergunta-o por que sua filha iria querer continuar com essa loucura, e Dario conta que ela quer engravidar de qualquer jeito e dizer que o filho é de Álvaro, mas garante que não está disposto a isso. Gerardo diz que não consegue acreditar, e então Dario fala que vai mostrar uma gravação, e coloca o áudio de Samantha conversando com ele no dia que foi em sua casa, e dizendo que precisa que ele a engravide, e então Gerardo manda ele tirar o áudio e fica chocado e decepcionado. No apartamento, Léo chega e chama por Alma, mas percebe que ela não está, e encontra uma carta que ela deixou dizendo que não está disposta a aturar o desrespeito dele e sua obsessão por Ângela, quando seu único defeito foi ter o amado demais, coisa que Ângela nunca fará, e diz que não vai voltar até que ele decida ficar só com ela. E então Leonardo liga para ela e deixa um recado dizendo que precisa de muitas explicações da parte dela. E pede para a Alma retornar a ligação. De volta ao hospital, Gerardo está decepcionado, mas fala que dessa vez não vai passar panos quentes sobre Samantha, e manda Dario fazer o que quiser, e ele deixa claro que a imprensa e redes sociais vão ficar em cima deles, mas o patrão fala que não aguenta mais as atitudes da filha, e quer saber de Clara, mas Dario fala que isso é assunto dele, e então ele diz que espera muito que Dario um dia esteja à altura de Clara, e ele garante que vai fazer de tudo para isso acontecer e diz que então vai renunciar seu cargo no hospital, mas Gerardo se nega e fala que ele pode continuar trabalhando ali, mas que não quer ver ele e nem sua filha, porque os dois lhe dão nojo. E então Dario sai da sala, e em seguida a secretária chega dizendo que Ângela quer falar com o patrão, mas ele diz que não quer ver ninguém, e manda voltar no dia seguinte, e segue decepcionado com tudo que ouviu. Ed e Oscar chegam na vila, e Ed fala que ali ele tem uma casa para o que precisar, e Oscar está tentando disfarçar seu incômodo pelo ambiente. E então Ed diz que ali vivem pessoas boas, e quer saber se ele quer entrar para tomar algo, mas Oscar se recusa e fala que está tarde e que no dia seguinte precisa ir trabalhar, e então vai embora. Na mansão, Alma mostra para Mirta o áudio que Leonardo mandou para ela, e então ela diz que não está reconhecendo o filho, e Alma fala que Ângela acusou ela de ter chantageado, e Mirta fala que ele também acusou ela de ter alguma coisa a ver com a morte de Sandro, e Alma fala que elas precisam fazer alguma coisa, e Mirta não sabe o que fazer. E Alma fala que Álvaro diz que tem uma ideia, mas ela não sabe o que é. E então Mirta fala que ela não pode sair de casa e deixar o caminho livre para Ângela, e deixa a Alma pensativa. Enquanto isso, Ângela está dormindo no sofá, quando escuta Leonardo bater na porta e pedir para ela abrir, e então ela vai até lá e ele diz que foi ali para pedir perdão. E que já sabe que o ciclista e seu irmão são atores profissionais, e que tudo foi armado, e então Ângela fica chocada e diz que não imaginava isso. E Léo fala que Álvaro também está envolvido, e que Alma deixou uma carta dizendo que não pode viver com um homem que está obcecado por Ângela. E ela diz que Alma não está bem, mas Léo fala que é verdade, e que ele está louco de amor por ela, e que vive pensando em Ângela, e que ela não sai de seus pensamentos, e então se aproxima para beijá-la, mas Ângela diz que ele é um homem casado, e nisso Abel chega querendo saber se está tudo bem, e fala que ouviu os gritos, e Ângela diz que sim, então Léo abraça ela.
E Ângela fala que eles podem conversar no dia seguinte, e então ele vai embora. No dia seguinte, Gerardo se desculpa com Ângela por não ter falado com ela no dia anterior, e diz que ela pode falar o que queria. E então Ângela sem jeito fala que Samantha exigiu a renúncia dela, e Gerardo surta dizendo que não entende o que está acontecendo, e diz que isso não vai acontecer. Mas Ângela fala que não quer que ele e sua filha fiquem brigando por causa dela, e Gerardo diz que a culpa disso é de Samantha, e conta que Dario vai expor ela por abuso, e dá graças a Deus por Beatriz não estar ali para ver isso, e então Ângela o consola. Por outro lado, Clara atende a porta e então uma mulher fala que foi ali falar com ela sobre Dario, e diz que foi amante dele. Mas Clara fala que não quer ouvir porque isso faz parte do passado dele, mas a moça fala que faz parte do presente e futuro, e que ele tem o costume de enganar mulheres jovens, e conta que está grávida dele, e então Clara fala que isso não é verdade, mas a moça fala que está com 2 meses de gravidez e manda ela fazer as contas, e diz que eles dois já se conheciam quando tudo aconteceu, e então vai embora e deixa Clara abalada. No hospital, Álvaro entrega uns papéis para ajudar Ângela com o projeto que precisa entregar sobre sua clínica no povoado. E então ela fica satisfeita e fala que vai dar uma resumida porque precisa entregar em poucas horas. Ela está saindo, quando volta e diz que vai perguntar uma coisa e espera que ele seja sincero. E então quer saber se ele teve alguma coisa a ver com o acidente de Leonardo, e Álvaro diz que não, e pergunta o que ele teria a ver com os problemas de Leonardo, e Ângela diz que espera que ele esteja dizendo a verdade, porque já está cansada das perseguições dele e de Alma. E nisso Samantha chega e pergunta que diabos ela está fazendo na sala de seu marido. E Ângela fala que Álvaro pode dizer, mas a Patricinha quer saber dela, mas Ângela não dá confiança e sai da sala. E então a chata pergunta o que Ângela estava fazendo ali. No corredor, Léo encontra com Ângela e ela se explica que estava na sala de Álvaro pegando suas informações para o projeto. Mas ele diz que não tem o direito de exigir explicações dela. Mas Ângela fala que está cansada disso tudo e que só quer fazer o seu projeto para ajudar seu povo. E Léo fala que sente muitos ciúmes de ver ela a sós com ele. E Ângela se altera dizendo que também não gosta que ele esteja casado com Alma, mas precisa aceitar, e começa a se sentir mal, e então Léo fala para ela se acalmar porque está grávida e fala que vai acompanhar ela. Ângela fala que precisa terminar sua ronda, e diz que eles se encontram mais tarde, e então Léo beija a testa dela e se despede. Enquanto isso, Samantha está quebrando o pau com Álvaro querendo saber o que Ângela estava fazendo em sua sala, e ele fala que está ajudando ela a construir sua clínica no povoado, e que assim ela vai embora de vez, e Samantha fala que não acredita em nada, e Álvaro mostra os documentos e manda ela comprovar, e então Samantha fala que vai fazer isso, e depois pergunta se ele está fazendo isso por eles, mas Álvaro diz que não, e fala que o casamento deles já está acabado, e que está fazendo isso porque deve Ângela por tudo que fez a ela, e então deixa Samantha sozinha. E nesse meio tempo, o Gart está assinando uns papéis quando começa a sentir uma dor insuportável nos ombros, e então Fedra e Elida correm para socorrer ele, e Fedra coloca ele em uma cama e fala que vai pegar algumas coisas, e nisso Ângela escuta ele gritar e se aproxima,
e pergunta se pode ajudar ele fazendo uma massagem, mas o arrogante fala que prefere morrer do que ela colocar as mãos nele. E então Angela dá uma lição de moral nele dizendo que em uma cama de hospital todos são iguais. Mas tudo bem se ele não quiser ajuda, e quando ela vai saindo ele grita de dor de novo, e então ela pede para ele deixar ela ajudar, então o insuportável deixa, e Angela começa a fazer a massagem. E nisso Fedra e Elida chegam e ficam surpresas em ver a cena. Por outro lado, Gerardo está vendo uma foto com Samantha, quando Mayra chega e avisa que sua filha está ali querendo falar com ele, mas o patrão manda ela ir embora e diz que não quer falar com ninguém. Mas Samantha invade a sala e diz que precisa falar com ele, e então Gerardo diz que não tem nada para falar com ela e sai da sala, e deixa Samantha sozinha. E nesse meio tempo, Álvaro está com Nestor, que conta para o comparsa que eles estão fazendo um ótimo negócio, e que em breve Álvaro poderá deixar seu posto no hospital porque vai ter muito dinheiro. Mas Álvaro diz que não pode fazer isso agora porque a situação com Samantha está cada vez mais complicada, e conta que não suporta a esposa. E nisso, a mulher que foi falar com Clara chega e Álvaro pergunta se sua irmã acreditou na história, e ela diz que sim. Então ele dá dinheiro para ela e fala que se sua irmã não acreditar nisso não sabe o que vai fazer. E enquanto isso Fedra está tomando um café com o Júlio, e ele agradece por ela estar ali com ele, mas Fedra friamente fala que está ali por cortesia. Mas ele pede para ela o perdoar por não ter contado que conhecia Mirta, mas Fedra diz que está cansada de ser segunda opção dos homens de Mirta, e conta que Sandro a deixou para se casar com ela. E Júlio diz que não está interessado em Mirta, mas Fedra pede por favor para ele a deixar em paz, e Júlio quer saber se ela está assim por causa de Ugarte. E Fedra diz que isso é coisa dela, e pede para Júlio não a procurar mais, e ele garante que vai deixar ela em paz, e vai embora deixando Fedra triste. Em outra sala, Álvaro está ajudando Ângela com seus últimos detalhes para o projeto, e se abaixa perto dela e vê as pessoas que morreram em seu povoado por falta de assistência médica. E ela se emociona contando sobre Padre Marcos dizendo que ele foi como um pai para ela, e Álvaro diz que todos vão ficar orgulhosos dela. Ângela resolve se adiantar para resolver tudo, e Álvaro fala que vai acompanhar ela, mas Ângela diz que não, e que ele já ajudou demais. Mas Álvaro insiste dizendo que pode ajudar com a parte financeira, mas Ângela diz que não e que essa é sua última palavra. Enquanto isso, Léo está com Gerardo, que pergunta a ele como está seu casamento, e ele conta que tudo está mal, e diz que Alma armou tudo sobre o acidente para ele ir parar na cadeia, e em troca chantageou Ângela para se afastar dele, senão não iria pagar o valor para ele sair, e então Gerardo fica chocado com a informação. Léo fala que entende a dela, porque estar na cadeia sendo inocente é terrível, e Gerardo fala que precisa ajudar ela a sair de lá, e investigar esse homem que ela disse que matou seu companheiro, e então Léo diz que vai ligar para um inspetor para ver se ele pode ajudar. Em outra sala, Elida encontra com Ângela, que está muito nervosa imprimindo os documentos de seu projeto. E ela fala para a amiga que vai ficar tudo bem. E nisso Ângela recebe uma ligação de Nancy e fica chocada com a notícia que recebeu. E então fala para Elida que precisa ir embora, e sai da sala correndo.
Na vila, Abel chega e os vizinhos chamam por ele, e contam que receberam uma intimação de Félix exigindo todo o pagamento que eles devem, senão vai expulsar todos da vila e colocar à venda, e deixa Abel estressado. Por outro lado, Clara atende a porta e se depara com Cândida, que se desculpa por ir sem avisar, mas diz que gostaria de ver ela, e então pergunta se Clara está bem porque parece triste. E a menina conta que foi uma mulher até lá dizer que está grávida de Dario. E Cândida pergunta se ela já conversou sobre isso com ele, mas a garota diz que não, e então Cândida aconselha ela a dizer e depois tomar uma decisão. Em seguida Dario chega e Cândida fala para ela contar, e então ele pergunta do que elas estão falando. E Clara conta que foi uma enfermeira ali dizendo que vai ter um filho dele, e Dario diz que não é verdade, e confessa que namorou a moça, porém já faz muito tempo. E por outro lado, Ângela e Gerardo estão na delegacia, e Nancy conta que a dela já foi levada para o presídio e que terá que cumprir uma pena pelo crime da morte de Jacinto, e Ângela fica apavorada. Um tempo depois, Gerardo chega em casa cansado e querendo relaxar, quando Samantha chega e ele fala que não quer ver a filha, mas a Patricinha insiste dizendo que ou o pai demite Ângela ou terá que remover ele do cargo de presidente do hospital, e Gerardo fica sem entender nada. Mas a filha faz questão de dizer que com a soma das ações que sua mãe deixou, ela se torna acionista majoritária do Hospital Verga, e que vai usar isso a favor dela caso o pai não queira mandar Ângela embora, e deixa Gerardo chocado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.